Oi, João, tudo bem? Eu tô joia, e você? Tudo bem também. De novo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por apresentar aqui mais uma vez. Nem sei quantas apresentações você já fez. Acho que é Tá vendo, meio né? Ada, é praticamente uma extensão da Elastic. Como a Ada também já falou, para quem não conhece, o João é um craque master em Elastic. Ele ganhou como Elastic Contributor nesse último ciclo, Elastic Contributor, Gold Contributor, não foi só Elastic Contributor. Enfim, mas eu vou deixar você fazer sua própria apresentação. Só queria te agradecer mesmo e desejar boa sorte e boa apresentação. Obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tudo certo aí, Yuri? Pode começar? Tudo certo, estou vendo sua tela. Quer testar se tem alguma outra tela com a fonte menor, alguma coisa assim? Não, não. A minha tem muito imagem, né? Então, basicamente não tem texto, não. Não, não, estou te vendo bem e a resolução tá ok. Show de bola. Pode começar quando você quiser. Tranquilo. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela Elástico, pela disponibilidade. O Uliper tá aí sempre ajudando a gente com essas organizações de eventos, né? E hoje eu trouxe um tema muito bacana, que é Elastic Parking garanta sua vaga, né? Quem leu ali o resumo da minha apresentação, que seria hoje, eu vou mostrar aqui como criar um sistema de controle de estacionamento utilizando Elasticsearch também como motor, né? A stack da Elastic em si. E antes de começar, vou aqui me apresentar. Meu nome é João Neto, eu sou engenheiro Elastic na Asper, né? Sou formado aí na área de segurança da informação, tenho pós-graduação na área de segurança, sou community organizer da comunidade Elasticsearch GO, que é a comunidade aqui de Goiânia, né? O Adam até comentou ali, é uma das comunidades em que eu tenho um apreço muito grande, que eu administro, e foi algo que foi muito bacana para mim, eu acho que foi algo que enriqueceu bastante minha vida pessoal e profissional, porque além de de bom networking na parte profissional, nessas reuniões, esses bate-papos, eu acabei fazendo amigos, né, que espero levar aí a longa data, né, então, pessoas que realmente contribuem bastante, tanto para o meu crescimento pessoal como profissional. Então, eu acho que é algo muito bacana quem participa dessa questão de comunidade, porque eu acho que todo mundo cresce com isso, né? E ali como embaixo tem as partes das certificações, né? Eu sou engenheiro Elasticsearch certificado, tenho as certificações 27002 na área de segurança e também tenho o ITP3. Questão de off-topic ali, eu sou adepto da ideologia open source, né? Não só quando a gente fala de código, de ferramenta, mas no sentido de conhecimento mesmo, que foi isso que eu estava falando aqui. Porque eu considero o seguinte, da mesma forma que eu fui lapidado, né, eu comecei a faculdade realmente sem saber nada de tecnologia. Então, hoje, se eu sei o pouquinho que eu sei, foi graças a pessoas que tiveram disponibilidade de tempo para estar transmitindo aquilo que elas conheciam, aquilo que elas conheciam para mim. Então, eu me sinto meio que na obrigação de repassar um pouco do que eu sei, assim, não sei tudo, nunca saberei, então, eu sempre acho bacana, eu me sinto nessa obrigação de estar repassando, de estar ajudando quem precisa da mesma forma com que eu precisei lá atrás. Então, eu deixo essa parte da ideologia open source aberta a esse nível. E também eu curto brincar com a IoT. Eu falo curto brincar porque foi algo que eu nunca fiz um curso nem nada, eu comecei a aprender do zero, comecei a estudar, mexer com sensores e tal. Foi algo até um pouco de influência do meu amigo Caiodê, que eu acho que deve estar estudando aí, deve estar participando aqui também da apresentação. Ele me mostrou sobre isso, o que dava para fazer, eu falei, caramba, que legal. E aí eu comecei a estudar, sempre que tenho tempo, né, eu meio que trago essa parte de IoT como um hobby, né? Quando eu vou descansar da parte profissional, dos estudos, eu vou estudar sobre a parte de IoT, que eu acho que realmente é um hobby para mim, que eu gosto bastante. E além da minha formação ser basicamente voltada na área de segurança da informação, em 2017 eu tive meu primeiro contato com a stack da Elastic. Cara, e desde então foi, sei lá, amor à primeira coleta de logs. Eu tenho sempre trabalhado muito, estudado muito sobre as soluções em geral.
Então, é algo que eu sempre gosto muito de pensar o que dá para fazer. Já tive alguns publicados de como criar uma Pokédex utilizando Elasticsearch, outros projetos também, que eu tento trazer isso para um cenário de uma pegada técnica, mas ao mesmo tempo uma pegada que está lá no core do Elastic, né? Que foi ele e o Sheibiano criando uma ferramenta para fazer pesquisa de receitas. Então eu sempre tento trazer isso também para as minhas apresentações, alguma coisa mais do mundo real, mas não cases tecnológicos, cases assim, mais nada a ver mesmo do dia a dia. Então eu tento trazer essa abstração na maioria das minhas apresentações para ser o mais inclusivo possível de pessoas, sabe? Tipo assim, aonde que eu posso usar? Eu sempre tento falar que dá para usar Elasticsearch em qualquer coisa. Então, assim, essa apresentação vai ser mais ou menos sobre isso também. Então, vamos lá. Por que Elastic Parking? Né? A gente sabe que hoje em dia, em grandes cidades, até pequenas, a questão do trânsito já está sendo uma questão meio que global, sabe? Tipo, uma dificuldade muito grande. Então, você pega seu carro hoje para poder ir trabalhar ou para sair para algum lugar, você vira, não precisa nem virar a primeira esquina, você sai da rua da sua garagem, entra na rua, se brincar, já está congestionado. Eu falo isso porque eu já morei na cidade que eu morava antes. Era mais ou menos desse jeito. Até para você sair do estacionamento da garagem do prédio, sabe? Você já pegava congestionamento ali. Então, era algo muito, muito frustrante, estressante, e algo que a gente tem que pensar também no meio ambiente, que seria essa parte de otimizar a parte do fluxo de trânsito aí, de automóveis. Então, tem essa pegada aí do projeto Elastic Parking também. E hoje eu fiz até uma inclusão de um slide, que é esse próximo slide aqui, do porquê Elastic Parking, que é devido ao preço dos combustíveis, né? Então, aqui em Goiânia já estamos passando de R$6, 6 e pouco o preço de alguns postos, né, para você abastecer a gasolina. Então, é algo que, além de prejudicar o ambiente, está prejudicando o bolso da gente, sabe? Então, você já tem um problema de trânsito, e aí sempre que você está preso num trânsito, num congestionamento, num engarrafamento, é tipo, cada acelerada que você dá ali é um pouco do seu dinheiro, um pouco não, é muito do seu dinheiro que tem embora. Então, esse projeto do Elastic Parking, ele tenta abranger essa parte também, né, de custos, né, que a gente tem com o automóvel. Dando continuidade, né, e qual o problema core a ser resolvido com o Elastic Parking, né? Como o próprio nome tenta trazer, seria a questão de um controle de estacionamento, né? Muitas das vezes, dependendo do lugar que a gente vai, aqui em Goiânia tem um lugar para compras que é conhecido como 44, mas tipo assim, 44 é o nome da rua, mas 44 ficou conhecido como um conglomerado ali de lugares para você fazer compras ali e tal. E quem é de Goiânia ou quem já precisou, quem é da região, que já precisou ir lá, sabe o quão é desafiador, vamos dizer assim, você encontrar um lugar para poder estacionar o seu veículo, né? Porque transporte coletivo também muitas das vezes não é uma opção, né, aqui em Goiânia, porque realmente está sempre lotado, abarrotado e tal. Então, normalmente você pega seu carro para se deslocar até esses locais, né? E aí chega novamente nesse problema, né? Você chega num lugar desse que vai estar lotado de carro, você não sabe aonde estacionar, né? Você não sabe se vai encontrar um estacionamento. E algumas coisas frustrantes também é você encontrar o estacionamento, dar uma volta, o estacionamento está lotado, você tem que sair porque realmente estava lotado e você não sabia como que estaria aquele estacionamento. Então, este, basicamente, nessa primeira versão, um problema uma dor, né, que o Elastic Parking tenta resolver. Você vai saber aonde você pode estacionar. Assim, quando você chega no estacionamento, você vai saber se ele está lotado ou não, e aí você vai ter mais ou menos uma noção de onde que você vai poder estacionar o seu veículo. Mas, né, tirando essa visão geral de como um todo, aí, de como utilizar o Elastic Parking, o intuito de fazer essa apresentação hoje veio de um cenário real do meu dia. Né? Isso aqui é um print do Google Maps, de uma região aqui onde eu estou morando, e esse cenário aqui específico, aqui, onde está marcado uma seta em vermelho, é um supermercado que, costumeiramente, é onde eu faço compras, porque é o supermercado que está mais próximo da minha casa.
e eles disponibilizam um estacionamento, né? Então, tem um estacionamento coberto e tal, que é geralmente o preferencial para todos, né? Por ser coberto, por estar do lado do supermercado. Mas vocês podem ver aqui ao redor que existem lugares de parar o carro. Sim, existe. Mas se a gente voltar aqui na imagem anterior, né? Como na maioria desses estacionamentos de rua, geralmente tem um tiozinho ali que fica tipo, oh, pode olhar aí e tal, não sei o quê. Então, assim, se o estacionamento é gratuito, mas você acaba tendo que pagar, né? Então, esse que é aqui dentro, né, dentro do próprio supermercado, que é um coberto, normalmente eles não ficam lá, esse realmente ele é gratuito. Só que esse estacionamento ele tem um certo problema, meio que um problema mesmo, porque ele tem vagas nos dois lados, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que é um estacionamento bem comprido, né? Ele é relativamente comprido, é praticamente o tamanho aí da curvatura da quadra, né? Da onde que está o supermercado. Só que, quando esse estacionamento está cheio no começo, normalmente você não vê as vagas no fim. E aí esse é um problema. Você para o carro aqui na porta, mas você não sabe se tem vaga ou não. E aí o que, que acontece? Se você tentar ver se tem vaga lá no final e não tiver, Aí, aí você se sente frustrado, porque você vai ter que sair do estacionamento, vai ter que dar a volta todinha no quarteirão e voltar para o final da fila. Então, essa foi uma das dores que eu imaginei. Eu falei, caramba, toda vez, isso eu já tive que fazer algumas vezes, e tipo assim, agora vai ter vaga. Na hora que eu tento ir, eu chego lá no final, não tem vaga, eu tenho que dar o contorno no quarteirão, voltar para o final da fila. E como eu não sou a única pessoa que já teve esses sentimentos, né, de essas experiências de ter que dar essa volta no quarteirão, então dependendo do dia, né, sábado à noite, domingo, é formar uma fila de carro aqui fora. Então algumas vezes eu já deixei o carro do lado de fora e na hora que você entra no supermercado você vê que tem vagas, né, vagas ali no final, mas o pessoal não tem coragem de arriscar. Então, aqui tem uma representação mais gráfica da situação, que seria essa estrutura do estacionamento, mas visualmente representando. Então, você tem as vagas ali, e aí aqui é a entrada, aqui é a saída, e o que, que acontece? Você tem algumas vagas preenchidas, normalmente, principalmente quando é caminhonete, algum carro maior, ele meio que tampa essa vaga que está no final, então você não consegue saber se tem vaga ou não. E aí fica aquele sentimento que eu acabei de comentar. Você encosta o carro aqui na entrada, mas você não consegue ver se tem vaga ou não. E fica aquela questão: será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, certo dia, nessa fila, pensando: será que eu arrisco? Será que eu arrisco? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tive um certo pensamento: caramba, como resolver isso? E será que dá para usar alguma coisa com elástico para poder resolver esse problema? E aí, a cabecinha do cientista maluco aqui foi maquinando. E eu pensei numa solução que a gente dá para ver em grandes centros, aí, em grandes lugares, né? Por exemplo, shopping, é comum de ver isso. Né? Você chega em algum shopping, você consegue ter aqueles painéis que te direcionam para onde que você vai, para onde que você deixa de ir, a quantidade de vagas que tem em determinado lugar. Então, você já é orientado. Mas sempre na minha cabeça ficou tipo, cara, como é que será que funciona isso? Será que é muito caro? Será que é muito barato? Será que eu consigo montar alguma coisa nesse sentido? Sempre que eu ia no shopping eu pensava nisso, mas eu nunca tinha parado para, tipo, velho, eu vou fazer o meu próprio. Mas um dia, certo dia, parado nessa fila de estacionamento, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E aí coincidiu também com essa questão do TDC, né? Então eu falei assim, caramba, vai ser mais um motivador ainda para eu poder estudar e planejar como que será essa solução, que eu vou fazer essa integração para planejar uma solução para resolver esse meu problema. E foi aí então que eu fiz o primeiro protótipo, né? Eu estou utilizando aqui um Arduino com sensores ultrassônicos, e aí eu pego esse Arduino, ele está conectado aqui no meu notebook, e aí eu estou utilizando uma biblioteca do Arduino para monitorar a porta serial, que vem as saídas do meu Arduino, que coleta os dados do meu sensor, e aí eu pego essas informações e fico fazendo algumas verificações se esse sensor, se tá tendo proximidade nesse sensor ou não. Então, eu coloquei um threshold ali, determinada proximidade que tiver, é como se tivesse um carro chegando próximo desse sensor. Então, se esse carro chegou próximo desse sensor, aquela vaga estaria ocupada. Então, beleza, então eu já estou sabendo que aquilo está ocupado ou não. E eu utilizaria um sensor em cada vaga, e esses sensores, se você for comprar em larga escala, sai barato.
E aí eu pego esses dados através do Python, fazendo o monitoramento da minha porta serial, né, que está pegando a saída do Arduino, e aí eu utilizo a biblioteca do Python aqui para poder fazer, na verdade, que eu acho que eu estou fazendo direto com o comando, um post dentro da API. E aí eu escrevo isso dentro de um índice Elasticsearch. E esse índice Elasticsearch, ele vai ficar recebendo, ele vai ficar sofrendo essas atualizações, né, que meu script Python manda, e aí eu vou ficar sabendo qual que é o status da minha vaga. Então, eu estou dotando 0 para a vaga desocupada, a vaga que está disponível, e 1 para a vaga que está ocupada. E ao final, né, eu criei um painelzinho do Canvas, né, para poder mostrar essas estatísticas do meu estacionamento. Basicamente, aqui numa visão maior, como que ficou? Aqui eu peguei uma representação de um lado do estacionamento, e aí eu tenho essas estatísticas, né? Vagas disponíveis, vagas ocupadas, total de vagas que eu tenho no meu estacionamento. E aí eu tenho aqui o detalhamento de quais os boxes que estão disponíveis para eu poder estacionar e quais os boxes que estão ocupados para eu poder estacionar o meu veículo. Então, basicamente, a estrutura é essa. Novamente, foi feito no Canvas, né? Eu curto muito utilizar o Canvas porque ele te permite criar essas visualizações mais de analytics, né, uma visão mais alto nível negocial, vamos dizer assim, porque as visualizações criadas dentro do Kibana com o dashboard, normalmente é uma coisa bem mais técnica, né, vamos dizer assim, e o Canvas ele te permite criar essa parte mais divertida, né, e eu curto muito fazer essas questões divertidas, então por isso eu decidi aprender o Canvas e realmente dá para fazer muita coisa legal. E agora vamos ver como é que é isso na prática, se realmente está funcionando ou não. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos sair aqui da apresentação. O cenário, né? Aqui está rodando o meu Canvas. É aquela mesma imagem que eu tinha mostrado aqui agora. E ali eu tenho minhas vagas, né? Disponíveis ou não. Se o carrinho está verde, é sinal que a vaga está disponível. Se o carrinho ficar vermelho, é sinal que a vaga vai estar ocupada. Então, aqui do lado, eu tenho um book para poder fazer a escrita nesses meus documentos, né? Então, eu tenho um índice chamado estacionamento, eu tenho o ID desse cara que é box e o número dele, 1, 2, 3 até o 6, e eu tenho status, onde 0 é disponível e 1 é ocupado. Então, por exemplo, eu vou aqui e vou atualizar uma vaga. Então, vocês podem ver que esse veículo aqui no box 6 já está como ocupado, né? Então, seria mais ou menos essa a forma com que meu painel de visualização iria trabalhar. E note que ele está fazendo uma atualização, eu coloquei um refresh aqui para ele poder fazer uma atualização automática. Então, sempre que eu alterar alguma coisa, por exemplo, aqui eu vou alterar o ID 5 para 1 também. Então, na hora que eu voltar aqui, eu não atualizei, note que o box 5 também está ocupado, e ele já vai atualizando para mim todo o restante. Vagas disponíveis, vagas ocupadas, qual que é o box que está disponível, qual que é o box que está ocupado. Então, eu vou fazer isso também para o box 3 e para o box 4. Vocês já vão entender o porquê. Box 3 e box 4. Então, todos eles estão ocupados também, restando apenas o box 1 e o box 2. E, para poder mostrar funcionando na prática, prestem atenção aqui na câmera agora, eu montei um labzinho bonitinho, né, que é para simular esse cenário do estacionamento. Então, eu tenho aqui uma caixinha, né, que tem ali o box 1 e o box 2, e o box 2 está ocupado, certo? Vocês estão vendo ali que o box 2 está ocupado. Agora, preste novamente atenção na minha tela, eu vou iniciar, né, eu tenho aqui um script rodando, que é o script em Python, e eu vou iniciar esse cara e ele vai começar a coletar as estatísticas dos meus sensores. Quando eu voltar aqui, note que o box 2 está ocupado, né? E ali ele já colocou o box 2 como ocupado também, certo? E aí aqui eu tenho um outro carro, que esse carro vai vir e vai ocupar o box 1. Então ele veio e ocupou o box 1. Note que o box 1 agora está ocupado também. Se o veículo sai, o box 1 está disponível. Outra questão que eu fiz também, que era apenas para firula, mas isso funcionaria na prática também, daria para poder fazer uma automação. Repare na cancela. Quando o estacionamento estiver lotado, a cancela fecha. Então, isso aí seria indicativo que não tem mais vaga no meu estacionamento. Então, daria para integrar essa parte também de automação dentro do estacionamento. Se o carro sai, né,
ele já vai subir a cancela e já vai te mostrar qual que é a vaga que está disponível. Então, foi criado esse sisteminha aqui. Então, Ada, isso aqui, essa caixinha ficou bonitinha porque é o front-end, cara. O back-end, deixa eu mostrar aqui como é que é. O back-end tem ali o Arduino com esse monte de fios que você falou, fazendo esse controle. Então, aqui foi feito esse front-end do protótipo aqui, foi feito mais para poder ficar uma coisinha mais visual mesmo. Então, o carro entrou novamente e o estacionamento está fechado. Ok? Então, basicamente, essa é a estrutura prática aí do meu controle de estacionamento. E eu teria que ter esses outros 6 sensores para fazer a mesma representação dentro do meu estacionamento. Ok? Voltando aqui para a apresentação, um recurso muito bacana que eu tive que utilizar no Canvas, e eu acho que pode ser útil para várias pessoas, esse eu quebrei a cabeça por algum tempo, e essa aqui é uma das dicas de ouro da apresentação. Como que eu fiz o controle dessas imagens, né? Tanto da minha cancela quanto dos meus veículos, né? É um conceito chamado Image Review, né? Que você consegue setar, né, as imagens de background, né, e a imagem que vai ser ocupada quando um determinado valor for retornado. E aí eu pesquisei bastante para poder entender como que ele trata esse Image Review, e ele trata baseado em porcentagem. Né? Então, 0,1 é 10% da imagem, então ele vai lá e vai colorir 10% da imagem, 0,5, 50%, e 1 representa 100%. Então, ele vai lá e vai colorir a imagem a 100%. No meu caso, o que eu faço? Eu pego o ID do meu documento, né? O status, na verdade, do documento, e aí, na hora que ele retornar, ele vai pegar se é 0 ou se é 1. Então, por isso que ele faz essa transição de forma automática, de ocupado para desocupado, porque ele sai de 0% a 1, que é 100%, então ele já faz essa troca do Image Review e ele já substitui a imagem para você. Da mesma forma, a cancela, se a gente clicar nela aqui, se eu vir aqui em Display, então eu tenho a parte do Image Review, então eu tenho ela fechada e tenho ela aberta, então por padrão ela é aberta, mas aí aqui eu uso um Data, para poder pegar essa informação, e quando todas estiverem ocupadas, eu faço um case, se tudo estiver ocupado, ele vai lá e fecha e cancela. E essa questão de como tratar essas informações no Canvas, eu acho muito bacana, porque dá para fazer com comandos, dá para fazer com comandos SQL, né, que utilizando a própria API do Elasticsearch, que tem a possibilidade de você fazer consultas, né, utilizando a sintaxe de selects, né, essa sintaxe de SQL. Isso foi uma coisa que eu também me surpreendi quando eu fui estudar sobre Canvas, né, que não necessariamente, se você for utilizar Elasticsearch, você tem que fazer as consultas dessa forma. Algumas pessoas têm uma maior familiaridade com Select, né, até por causa de um background, talvez. Então, dá para você fazer algumas consultas, sim, utilizando a sintaxe de SQL. Ok? Aqui, da mesma forma, eu pego selects e aqui eu monto um elemento, né, de lista para poder mostrar as vagas, e também, da mesma forma, vai fazendo os selects ali dentro e retornando. Então, funcionou dessa forma. O meu DevTools também está dessa forma, então vai lá e pega esses dados. Esse aqui é o meu código que eu já tinha explicado. O do Python aqui eu vou explicar um pouco mais de detalhes. É o seguinte, eu estou utilizando uma biblioteca em Python, né, que lê a parte do serial, né? E ele pega essas informações do meu serial, eu passo as linhas de conexão do serial, e aí eu tenho uma checagem que ele fica pegando a distância ali do objeto, e ele fica fazendo a atualização dentro do meu índice através da função updateValue. Então, ele fica checando isso o tempo todo, né, dentro do meu índice. E eu tenho aqui o meu código do Arduino, esse aqui eu até peguei aqui do flip-flop, né, estou deixando a referência para ele, de como que faz essa checagem, né, utilizando esse sensor ultrônico. Quem estiver aprendendo sobre a parte de Arduino, de IoT, recomendo pesquisar o site aqui do flip-flop, que realmente me ajudou bastante e tem me ajudado bastante, é algo bem didático, bem instrutivo. E aí que eu estou setando o loop, né,
do Arduino e ele fica pegando essas informações dos meus sensores e fica enviando a cada um segundo. Certo? Vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Ok? Então, assim, isso que eu mostrei para vocês seria para poder fazer esse controle. Yuli, aqui é a parte que eu queria te mostrar. Como que eu era antes do Elastic Park, né, antes de fazer isso, né, e que o Arthur me ajudou a demonstrar como que era essa sensação, né, de como que era frustrante chegar e ter esses problemas de estacionamento, e como que seria se o estacionamento tivesse um sistema igual ao do Elastic Park. Então, eu não teria aquele medo de chegar e verificar se eu vou ter vaga disponível ou não para poder estacionar o meu veículo, né? Então, esses seriam os benefícios que o Elastic Park traria para... Jogou pesado, hein? Jogou pesado colocando fotinho do Arthur, hein? Não, ele me ajudou. Eu falei, gente, essa cara aqui representa a minha sensação verdadeira, meu sentimento verdadeiro. E aqui a carinha dele feliz, né? Tipo, cara, eu sei onde parar meu Fusquinha, né? Eu não vou ter que ficar roletando com o Fusquinha. E aí, tendo isso, a gente sempre pensa em questões de melhoria, né? Hoje, como que funciona, igual eu mostrei lá para vocês, eu preciso ter conectado o meu Arduino, né, num servidor para poder ler essa serial. E aí, uma solução, uma sugestão de melhoria seria trabalhar aqui, talvez com a Node MCU, para poder fazer isso via Wi-Fi. Então, não precisaria ter conectado direto a um servidor. Então, conseguiria, através de Wi-Fi, enviar para o MQTT. E eu vi que tem o Bits, o Filebit, ele tem uma possibilidade de conectar dentro do broker MQTT. E aí, eu utilizaria o Bits para poder fazer esse envio para dentro do meu Elasticsearch, né? E aí, apresentar dessa forma da mesma maneira, né? E aí a ideia que eu imaginava era ter essa mesma visualização, talvez num painel na entrada do estacionamento, onde ele daria essa visibilidade, né, de onde eu posso parar. Em outro cenário também, uma vez que a gente consegue saber, ter essas informações do estacionamento, seria, por exemplo, saber aonde tem um estacionamento que tem vaga para eu poder ir. Né? Então, eu não precisaria procurar no estacionamento, né, chegar no estacionamento e olhar o painel dele para ver se tem vaga ou não. Daria, por exemplo, para eu poder, sei lá, se tivesse alguma aplicação web, alguma coisa, para poder pesquisar, antes mesmo de eu ir, se tem, como é que estão os estacionamentos da região, se está muito lotado, se não está, se dá para ir, se não dá para ir. Então, seria uma outra sugestão de melhoria. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para hoje, uma apresentação mais didática, né, de como que foi resolvido esse problema, e mais uma questão de como utilizar o Elastic no dia a dia, o que dá para apresentar aí, o que dá para contribuir. Então, era isso que eu tinha para hoje. Qualquer dúvida, estamos com bastante tempo. Não sei se caracteriza como uma pergunta em si, mas o Moacir está sugerindo, bora comercializar a solução? Só vamos aí. Moacir, a gente bônus. Aprende todo dia com esse caboclo. Inteligente demais da conta. Então, pessoal, aqui tá meus contatos, né? Se alguém tiver alguma dúvida posteriormente, quiser tirar alguma dúvida, se quiser entrar na comunidade lá também, Elasticsearch.geo, a gente vamos dizer que é uma grande família, porque eu acho que todo mundo se ajuda lá, eu acho que isso é muito bacana. Tem hora que eu paro assim, poxa, hoje eu não tive tempo para entrar na comunidade para ajudar a galera, como é que tá lá? E você vê a galera já tá se ajudando, eu falo, caramba, velho, que legal. Isso é muito massa. Às vezes eu mesmo mando pergunta lá de coisa que eu sempre tenho problema no dia a dia. Cara, alguém já passou por esse problema aqui também e tal? Isso que é massa, sabe? A gente aprende, a gente ensina, a gente aprende quando a gente ensina. Ixi, é bom demais da conta. João estava aqui monitorando, não tem nenhuma pergunta no Q&A. De novo, né? A mesma coisa serve que o que eu falei para o Adam. Às vezes foi tão claro que a galera conseguiu entender tudo. Tá com um delay? Para mim, não. Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá. Eu tô tendo uns probleminhas aqui com a sala, não sei se era só por mim.
Ai, galera, tá dando feedback ótimo, hein? Assim, igual eu sempre, tipo, por exemplo, na última apresentação lá do Community Conference, eu trouxe uma sobre a parte de GeoPoint. Então, assim, eu não aprofundei tanto, assim, de coisas técnicas, porque até pela questão do tempo e tudo mais, a gente não sabe muitas das vezes o nível. Então, eu gosto de trazer sempre essas palestras para uma visão mais geral, para poder sempre ir com um tema diferente, para o pessoal entender, tipo assim, que o universo do Elasticsearch ele não se restringe a apenas uma única solução, sabe? Assim, eu vou usar o Elastic só para login, só para metrics, só para busca textual, só para... Então, eu acho que não existe esse só para com o Elastic, com a stack do Elastic, né? Eu acho que é um universo muito grande, dá para usar muita coisa, e por isso que eu sempre tento trazer algum tema diferente, alguma coisa mais, sei lá, fora da caixa, sabe? Alguma coisa mais disruptiva, que é a palavra da moda agora. Olha, gostei da sugestão aí no chat. Essa talk também merece ir para o Canadá. Você consegue apresentar essa talk em inglês? Vai, só se eu estiver no Canadá. Só consigo apresentar pessoalmente em inglês, você acredita? Gostei da barganha. Vamos ver, né? Vamos ver quando as coisas finalmente voltaram ao normal. Vamos ver, né? O que a gente consegue fazer. João, muito obrigada mesmo. Obrigada por ter colocado tanto tempo em criar uma apresentação assim tão lúdica e interativa para a galera. Como você pode ver, o feedback foi ótimo. Eu, que entendo muito pouco, consegui entender. Então, eu acho que você está de parabéns só por isso. Que bom. Enfim, E, é isso. assim, Pode falar, eu desculpa. vejo, não, tranquilo. Tipo assim, conclusão, tipo assim, eu vejo que esse é um problema do dia a dia, sabe? É coisa bem do dia a dia mesmo que, tipo, eu acho que todo mundo que está aqui, que dirige, eu acho que já passou por algum problema nesse sentido, de não achar uma vaga de estacionamento, de não saber onde parar, de, sei lá, você entra no estacionamento e tem que sair, tem que pegar a fila de novo. Então, é algo bem do dia a dia mesmo, que isso bem... Não é nada... Como é que eu fugiu a palavra agora? Tipo, mirabolante, não sei se seria essa palavra, mas algo bem do dia a dia mesmo. Bem próximo da nossa realidade mesmo. Tá todo mundo querendo comercializar a sua Imersão para flanelinha. Aí sim, hein? Bom, tá ótimo. Eu não quero, se você tiver alguma outra coisa, enfim, não quero prender você, então. Eu tô tranquilo. Mas, assim, acho que o que foi proposto já foi apresentado. Aí tá meus contatos, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois de alguma outra palestra ou de algum outro assunto, né? Mesmo que talvez eu não saiba, acho que a gente pode aprender junto. Então, eu sou bastante acessível, principalmente pelo Telegram. Eu acho que é o canal que eu mais acesso, né? Que eu tenho mais... Eu acompanho com maior frequência, né? Até por conta do grupo lá, Elasticsearch GO, né? Que eu sou Community Organizer, eu e o Guilherme tá aí também, né? Então, a gente está sempre ali ajudando a galera que precisa. E aí, bom que sobrou um tempinho agora para a próxima palestra, o pessoal pode ir lá beber uma água no banheiro. Pensei em todo mundo, tá vendo, gente? Gostei, assim que é bom. Bom, então tá. Então, vou colocar o template do próximo para a galera saber se preparar qual que é a próxima talk. De novo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela energia e trabalho que você colocou em montar a apresentação, montar os slides, em fazer um trabalho diferente. Como alguém no chat falou, não é à toa que você ganhou como Elastic Code Contributor. E é isso. Só tenho a agradecer mesmo. Obrigado. Eu tenho que agradecer ao Arthur também, né, por ter contribuído aí com a criação dos slides. Queria ter de longe, minha empresa não sai com a mãe dele. Eu falei, poxa, ia apelar mais ainda. Peguei ele assim, senta aqui agora do lado do papai. Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa, me procura, tá aí meus contatos e vamos esperar para a próxima palestra que eu também vou participar. Obrigado, Uri, obrigado, Elástico, obrigado a todos que estiveram aí hoje, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.